E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações do Banco Santander. A gente vai passar por preço justo, capacidade de pagamento de dividendos e uma pontuação de 0 a 5 estrelas para as ações SAMB11, que são as ações e units do Santander. Lembrando que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas já senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, dá essa força aí pro canal crescer. Eu planilhei aqui algumas informações para a gente chegar nessa parte de preço justo e capacidade de pagamento de dividendos. Essas informações elas foram retiradas do Status Invest, então se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Se você já se assusta com muito número, esse monte de informação, fica tranquilo, a gente vai passar passo a passo ali por cada etapa e com certeza no final de tudo você vai conseguir entender o processo. Então, voltando aqui para a planilha, SAMB11 no valor de R$ 26,08. Aqui na parte do dividendo esperado, eu coloquei 6%. Para você que já acompanha o canal, você já sabe que aqui poderia ser 6, 8, 10, 12, a depender do que você busca receber em dividendos com base nos seus investimentos. O interessante aqui é a gente se atentar que o valor que for colocado aqui, ele impacta lá no resultado final do preço justo. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de 8, 10 ou 12, tecnicamente, esses valores de preço justo aqui não seriam para você, mas é legal a gente fazer até para você ter um norteador de preço. Daí aqui eu coloquei os dividendos pagos por ano de 2018 a 2022 e aqui o dividendo médio dos últimos 5 anos, que ficou na casa de 2,35, que é a média dessa composição, e ao lado o dividendo dos últimos 12 meses, que é esse resultado aqui de 2022, que ficou em 2,24. Essa parte dos dividendos médios a gente faz para quê? Para evitar se expor a resultados ruins ou bons que ocorreram ao longo do tempo, porém que não fossem recorrentes. Então a gente faz essa média, aí a gente tem um número ali meio que mais conservador com base no histórico do passado. Pessoal, se a careca estiver brilhando aí, liga não, porque eu tô sem ar-condicionado, não dá para ligar ventilador, porque fica essa doideira no áudio aqui, e daí já viu como é que fica, né? Fica essa brilhosidade aqui toda, se é que existe essa palavra. Então aqui agora, o preço justo com base nesse dividendo médio aqui de 2,35 e seguindo por esse dividendo esperado de 6%, ficou na casa de R$ 39,13. E o preço justo com base nos dividendos dos últimos 12 meses, que foi esse de 2,24, ficou na casa de R$ 37,36. Ou seja, tanto o preço justo com base no dividendo médio, quanto o preço justo com base no último resultado, eles são superiores ao valor atual da ação, o que poderia sinalizar que a ação estaria com um preço descontado, e isso para quem busca receber esses 6% de dividendos. Para a gente ter um norteador aqui de como que ficaria esse preço justo com base em 8% de dividendo esperado, a gente tem aqui o preço justo para o dividendo médio e essa métrica de 8 na casa de 29,34 e o preço justo com base nos últimos 12 meses para R$ 28. Ou seja, aqui também com 8%, os preços de preço justo do dividendo médio e dos últimos 12 meses também são superiores ao valor atual da ação, o que poderia sinalizar que é um bom momento para você estudar e, caso faça o seu perfil, investir nas ações. Aí agora a gente vai dar uma olhada nas lucratividades do passado, lucratividade atual, para a gente ver a capacidade de pagamento de dividendos para as ações do Banco Santander. Então aqui o valor de mercado de quase 98 bilhões, lucratividades por ano de 2018 a 2022, para a gente fazer o mesmo esquema da média aqui. Então a gente consegue ver que não muda muito, fica ali naquela casa entre 12 bi e meio a 16 bi, fica dentro dessa média. Então aqui a lucratividade média dos últimos 5 anos ficou em 14 bilhões 450 milhões e a lucratividade dos últimos 12 meses ficou próximo da média de 14 bilhões 339 milhões. Agora a gente vai ver um indicador que ele chama preço-lucro, ou seja, é o preço atual dividido pelas lucratividades da ação. E a gente vai fazer esse indicador tanto com base no lucro médio, quanto com base no lucro dos últimos 12 meses. Eles vão ficar meio próximos porque tanto a média quanto o lucro dos últimos 12 meses ficaram similares. Então esse resultado de indicador vai ficar um pouco parecido. O que é o resultado desse indicador? Eu gosto de números inferiores a 10, mas não quer dizer que números entre 10 e 15 seriam ruins. É que eu dou preferência para números inferiores a 10 porque a gente consegue encontrar bastantes ações que trabalham com essa métrica. Esse resultado de 10 ou inferior a 10 significa o quê? Que, caso a empresa mantenha as lucratividades e distribua todo esse lucro, o número que der ali seria o espaço de tempo que você teria o retorno do seu investimento. Ou seja, se ele der 8, por exemplo, se o Santander mantivesse as lucratividades por 8 anos e distribuísse toda essa lucratividade, em 8 anos você teria o retorno do seu investimento.
Então aqui a métrica de preço-lucro com base no lucro médio ficou em 6,77 e o preço-lucro com base nos últimos 12 meses 6,82, bem próximo, igual eu comentei com vocês. Essas duas métricas significam o quê? Que caso o Banco Santander continue trazendo essas lucratividades na casa aqui de 14 bilhões e meio e distribua toda essa lucratividade, em algo próximo de 6 anos e meio a 7 anos você teria o retorno do seu investimento. Aí agora a gente vai pegar essas lucratividades média e lucratividade dos últimos 12 meses para a gente ver como que ficaria a capacidade de pagamento de dividendos entre 25% dos lucros a distribuindo todo o lucro, que seria 100%. Então, quando a gente vem aqui nos dividendos com base no lucro médio, ficou um dividendo entre 3,7% a 14,8%. E quando a gente vem para os dividendos com base na lucratividade dos últimos 12 meses, 3,67% a até 14,66%. Ou seja, se continuar trazendo essas lucratividades e distribuir pelo menos 50% dos lucros, você já teria um dividendo ali bem relevante na casa de 7%. Se distribuísse 75% ou 100%, teria um dividendo ainda melhor. Ou seja, até agora, preço bacana, lucratividades interessantes, dividendo bem atrativo. Ou seja, o cenário que a gente está visualizando é que, no mínimo, seria uma ação para você estudar e cogitar investir nela caso faça o seu perfil. E agora, quando a gente vem para a pontuação entre 1 a 5 estrelas, a primeira estrela aqui é a do preço. Essa daqui eu coloquei uma estrela por completo, até porque tanto com 6% ou com 8% de dividendo, o valor ele ficou superior ao valor atual da ação. Então eu coloquei uma estrela aqui. Para a segunda estrela, que é a estrela do dividendo, também coloquei uma estrela, porque distribuindo de 50% para cima, já teríamos dividendos extremamente interessantes. Para a parte aqui da terceira estrela, que é a estrela do preço-lucro, também coloquei uma estrela, ambos ficaram inferiores a 10. Para a parte aqui da quarta estrela, quando a empresa traz lucratividades nos 5 anos aqui, que é o caso de 2018 a 22, eu também dou uma estrela. Então, como o Santander trouxe lucratividades recorrentes e interessantes de 2018 a 2022, também coloquei uma estrela. E para a quinta estrela, que é a recorrência no segmento, no modelo de negócio bancário, também coloquei uma estrela, porque a economia, de modo geral, tanto empresas quanto pessoas, todos nós precisamos dessa intermediação financeira acontecendo, essa questão toda bancária por trás. Então, assim, o segmento, ele sim precisa que ele exista e ele vai continuar existindo. E o Banco Santander, como é um banco referência no cenário interno aqui no Brasil, eu também coloquei uma estrela aqui, porque o segmento vai permanecer. O banco já é um banco consolidado e que traz resultados recorrentes e interessantes, então eu coloquei uma estrela. Então, o Banco Santander, se eu não estiver errado, é a nossa terceira ação nesse modelo aqui de pontuações que conseguiu as 5 estrelas. Se eu não me engano, Sanepar e BB Seguridade foram as duas que conseguiram essas 5 estrelas desse total de 5, e agora as ações do Banco Santander. Ou seja, tudo que a gente viu aqui deu pra gente perceber que talvez a ação esteja descontada ou no mínimo ali no seu preço justo. Mas você que tem que ser responsável por estudar, analisar e avaliar se ela faz sentido com os seus investimentos. Porque nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve aqui no canal, dá essa força aí pro canal crescer. Eras isso e abraços!